Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 2 de março de 2020, segunda-feira. Mais uma bênção nos dada no dia de hoje a todos nós, seres físicos, neste mundo físico, nos dada por Deus Pai Todo-Poderoso, para enfrentarmos os nossos dias, as nossas angústias, caminhando lado a lado com as nossas dificuldades, desarmonias e desequilíbrios, e também com os nossos reajustes kármicos, que é tudo isso que nós pedimos outrora ainda no mundo espiritual, quando um dia nos encontrávamos ainda na parte etérica. Então, nada melhor do que agradecer o dia de hoje, segunda-feira, desejando a todos uma linda semana, abençoada semana, para que possamos com certeza usufruir dessas bênçãos, porque as bênçãos divinas, elas são sempre boas, são sempre de harmonia e de equilíbrio. Nós é que muitas das vezes, quase sempre, seres físicos, ainda na evolução, no aprendizado, vamos distorcer e vamos buscar tudo o que é negativo para a nossa caminhada, para o nosso plexo, para o nosso espírito, para a nossa mente. Mas vamos então, nesta bendita hora, elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que na realidade nos deu mais esta rica e feliz oportunidade de podermos estar aqui em harmonia e equilíbrio. É mais um dia, é mais uma rica e feliz oportunidade. Então vamos nos preparar buscando essa força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos abnegados mensageiros do mundo espiritual, os nossos abnegados mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros. Esses abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, do mundo espiritual, que na sua simplicidade de roupagem, denominada, de pretos velhos, maravilhoso, as lindas, graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros, que ainda ontem tivemos a rica e feliz oportunidade de usufruir, de ter mais uma vez a bênção do grandioso ministro de cada um de nós, do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, no templo a Mãe, que são os nossos ministros, graças a Deus. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, para que cada um de nós possa levar no fim deste dia, desta semana, deste mês, o que realmente procuramos, buscamos neste planeta físico. Nada melhor do que harmonizarmos a nossa consciência em Cristo Jesus. Então vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que outrora foram seres físicos, hoje são espíritos que habitam nessa parte do etérico, que estão sempre conosco nesta jornada. Salve Deus, meus irmãos. Para falarmos na expressão do esforço intimamente ligado à lei
à lei do progresso, que é a nossa lei, a lei do ser físico, é a lei do progresso sobre a qual nos fala, inclusive, que eu até tenho aqui já à mão, o Livro dos Espíritos, que eu gosto muito de ler. Nos fala o Livro dos Espíritos. E também a lei do trabalho, não é? Que é o nosso lema na nossa doutrina, na corrente indiana do espaço, na lei do auxílio, na lei do trabalho. Na lei do trabalho sem esforço, o ser físico com certeza que estaria em processo evolutivo estacionário, porque não estaria a fazer com certeza nada de bem para poder evoluir, o que quer dizer que estaria num processo estacionário em relação ao seu espírito. Não teria chegado com certeza ao planeta de expiação e prova, que é o planeta Terra, que é esta nossa jornada. Cada um de nós estamos nesta caminhada, jornada, de mãos dadas com as nossas provas, com a nossa evolução, porque o indivíduo estaria ainda num planeta, com certeza nós, se não tivéssemos a condição de estar neste planeta, que poderá não ser dos mais evoluídos, mas ainda há outros menos evoluídos que este, mais primitivos. E então, nós, se nós estivéssemos sem desenvolver as nossas faculdades, com certeza correríamos o risco de estar num planeta ainda em desenvolvimento, não é? Primitivo, sem desenvolver o princípio inteligente, não só no campo intelectual, como também no campo moral, porque, afinal, o princípio inteligente em seu desenvolvimento permite a cada um de nós, permite ao nosso espírito pensar, sentir, escolher, inclusivamente discernir, direcionar a vontade. O nosso livre-arbítrio que nos foi deixado por a partida do Mestre Jesus deste planeta. O nosso livre-arbítrio, que é um bem fundamental na nossa caminhada, na realização das escolhas, em nossas vivências reencarnatórias e encarnatórias, não é? Porque agora nós já estivemos cá várias vezes, é umas vivências reencarnatórias, voltámos a vir e reencarnando que o ser, o espírito vivencia desta forma. Nós vivenciamos várias experiências no contacto e na interação com todo o meio que nos rodeia. Interagimos com o universo como um todo. Porque nós, na realidade, somos um todo. A nossa energia, a nossa sintonia, a nossa vibração, o nosso ectoplasma, tudo é gerado para o universo. E então nós somos uma pequena partícula, cada um de nós. Neste, poderá dizer-se que é grande universo, mas não é assim tão grande quanto isso. Então, nós nos unimos como um todo, realizamos vários tipos de aprendizagem, passando por vários estágios evolutivos. Por exemplo, como o Evangelho segundo o Espiritismo fala
na lei do amor. Pois é, ele, espírito, nós, o nosso espírito, vivencia instintos, sensações que, depois de mais apurados, à nossa inteligência, ela vai-se transmitir no nosso sentimento, no campo do conhecimento. Ele elabora energeticamente, muitas das vezes, conceitos, ideias, envolvendo-os em emoções, sempre a partir do livre-arbítrio das nossas escolhas. Pois é, pelo nosso livre-arbítrio, esta energia elaborada é impregnada constantemente em vibrações do teor positivo ou negativo. Pois é, de acordo com o nosso grau evolutivo, o nosso padrão vibratório, em variadas frequências, nas emissões de ondas mentais, há uma interação constante com outras mentes pela lei de magnetismo ou simplesmente na lei de atração. Esta lei de atração que está sobre essa interação magnética e energética. E aqui a ciência, em seu constante desenvolvimento, fala sobre 3 tipos de inteligência no ser humano, que é a inteligência racional, que é a elaborações mentais no campo das ideias, conceitos, inteligência emocional, que envolve vibratória e magneticamente essas ideias e conceitos em emoções, inteligência espiritual, que finalmente liga o nosso ser, ou seja, o nosso espírito, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos dá a condição também da interação, da ligação com os nossos mentores, com o mundo espiritual. É a inteligência que leva ao despertar para o fato do nosso espírito se conscientizar de que é um ser espiritual, reencarnado para a reeducação do seu próprio espírito. E aqui, no contacto com tudo o que nos rodeia no nosso dia a dia, este despertar é fundamental para a continuidade da caminhada, a nossa caminhada evolutiva. Jesus, o Mestre, Jesus divino e amado Mestre, o Mestre de todos os mestres, em seu Evangelho nos ensinou: vigiai, orai e vigiai, não é? Vigiar constantemente os nossos pensamentos, as nossas emoções, e orar na conexão mental com os planos superiores, com os planos espirituais, com os nossos mentores, no auxílio, na ajuda. Temos que estar em conexão com a espiritualidade maior.
a espiritualidade amiga que nos ajudam, porque está sempre pronta a nos auxiliar. E a reflexão sobre a responsabilidade de cada espírito na emissão de ondas mentais é fundamental para muitas das vezes o estudo, inclusive do tema que hoje eu estou falando, né? Que é o de auxílio e esforço, não é? A nossa própria vontade de cada um, pelo nosso livre-arbítrio, que está sempre interligado em processo vibratório, magnético com outras mentes, como eu já falei, sejam encarnados ou desencarnados, sejam seres físicos ou sejam seres habitando o mundo espiritual, porque senão como é que se compreenderia que nós temos uma conexão e uma afinidade com os nossos mentores, com os pretos velhos, pretas velhas, com os nossos mentores, não é? Como é que nós poderíamos ter uma conexão com o mundo espiritual quando nos pedem para em sintonia, em vibração, em harmonia por alguém? Temos que ter essa conexão, não é? Graças a Deus. E isto serve para o espírito encarnado e para o espírito desencarnado, porque é da responsabilidade de cada um de nós, espírito, a elaboração vibratória magnética no campo dos pensamentos e sentimentos, não é? Todos os espíritos, todo o ser físico são colaboradores na obra da criação divina. Todos, quer queiram, quer não queiram. Agora depende do grau que estão vibrando, da sintonia que estão gerando, da energia que estão enviando para o cosmos, para o planeta, para o mundo espiritual. Então, para que seja possível que a colaboração no campo do psiquismo seja positiva, é de grande importância a reflexão e a meditação, inclusivamente da questão 919, que é o conhecimento de si mesmo, do livro dos Espíritos, porque quando estes quando os Espíritos afirmaram, inclusivamente a Kardec, que o melhor e mais rápido meio de acelerar o processo evolutivo é o conhecimento de si mesmo, eles não estavam errados. Não estavam. Desta forma, é o campo da psicologia transpessoal pelo processo de auto-encontro e conhecimento de cada um de nós. Quando o nosso espírito se observa, se analisa, desta forma reflete e acaba também, quer queira, quer não queira, acaba meditando sobre os seus pensamentos, sentimentos, ações, como fala, inclusivamente, estou-me lembrando aqui
como fala o espírito de Hermance du Fault sobre a reforma íntima sem martírio, é importante que este processo de autoencontro seja embaçado em aceitação dinâmica do que se é a aceitação do ser daquilo que nós pensamos, sentimos e, desta forma, como nós agimos para ser possível a renovação moral e evolutiva. Porque o mesmo espírito, este espírito, Hermance du Fault, ainda fala mais que aquilo que não é visto, não pode ser mudado, não é? Salve Deus, não é? E isto é fundamental, porque o sentimento da humildade é expressamente intimamente pela postura de cada indivíduo, de cada ser, de aceitação, desejando sempre melhorar. Então, seria uma postura constante de aprendizagem do nosso espírito, que é o processo de autoconhecimento, é individual, na nossa individualidade, porque o outro, o nosso irmão, a nossa vizinha, o nosso amigo, o outro, se estiver em condições de realizar a condição íntima, pode, com certeza, auxiliar pelo maior esclarecimento da prática cristã, do amor, da humildade e da tolerância. Mas não pode nunca realizar as nossas tarefas, que é de cada um de nós, que são importantes, é da nossa individualidade, é da nossa jornada, é do nosso karma, é dos nossos débitos. E aqui sim, o estudo da doutrina espírita, a prática moral, da teoria pela conscientização e interiorização daquilo que se é hábitos e condicionamentos do passado reencarnatório. Então, com certeza, direcionam o nosso espírito a julgar e muitas das vezes a condenar práticas alheias. E aqui, salve Deus, o julgamento, a crítica do outro, às vezes até pode ter fundamento nos sentimentos do orgulho, do egoísmo, da inveja, da arrogância, da impaciência. Salve Deus, porque estes sentimentos, ao fim e ao cabo, representam uma herança psíquica do nosso passado, de nossas anteriores jornadas. Esta herança transcendental, cada ser, cada espírito traz consigo, registado em seu arquivo mental, no nosso perispírito, e, com certeza, precisamos ser analisados nós, observados
e inclusivamente muitas das vezes revermos em processo de transformação moral constante. E aqui se indica outra conduta fundamental, que é o hábito da oração na sintonia com espíritos mais elevados, os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, as princesas doutrinárias, povo de Cachoeira, povo de Emanjá, guias missionários, os nossos cavaleiros, os nossos ministros, com o Simiromba de Deus Seta Branca, nosso Pai, com Jesus divino e amado Mestre e com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, são os planos mais elevados. E aqui a oração se traduz, salve Deus, em um envolvimento vibratório magnético que tem que ser contínuo com a espiritualidade superior, a espiritualidade maior. Determinação, persistência, vontade de, salve Deus, realizar a nossa renovação, a nossa moral são de grande importância para o processo evolutivo, o nosso e o do planeta Terra, que é a nossa casa, é a nossa morada habitual agora. Então, já sabemos, salve Deus, já sabemos que estamos em processo de transição, de expiação e prova para um planeta de regeneração. Então, está sendo percorrido neste momento, por exemplo, o nosso planeta Terra, está sendo grandiosas falanges, está sendo percorrido e vigiado por grandiosas forças vindas de mundos que em nada nos ajudam no nosso equilíbrio e na nossa harmonia, na nossa caminhada e na nossa jornada. Mas que só mesmo, salve Deus, a prece, a vigilância, nos ajudam na nossa consciência. E aqui os tempos eles são chegados à presença de cada um, e o esforço ele é fundamental, porque terá que haver algum esforço para conseguirmos algumas benfeitorias no nosso espírito, na nossa jornada e na nossa caminhada. Então, para cada ser, para cada espírito, na interação com a espiritualidade superior, sempre pronta ao auxílio das nossas metas, jornadas, caminhadas, porque nós, ao fim e ao cabo, nós temos um grande processo evolutivo. E aqui, voltando aqui à questão, o conhecimento de si mesmo, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Pois é, isto foi tudo transmitido, são tudo mensagens transmitidas por os espíritos, não é? Como todos nós já sabemos. Ontem foi dia de bênção, não é? Graças a Deus. Mais uma vez, os nossos grandiosos ministros vieram ao plano físico. O grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, se deslocou até o planeta Terra. Mais uma vez os nossos irmãos e irmãs ficaram tantos na inércia dos seus lares, dormindo uma folguinha,
se aborreceram de ir até aos templos. Pois é, mas isso cada um sabe de si e Deus saberá de todos e a espiritualidade também. De qualquer modo, meus irmãos, minhas irmãs, nos lembremos que os nossos mentores, eles nunca nos abandonam, eles nunca nos deixam, eles sempre estão conosco, ao nosso lado, nos ajudando nas nossas dificuldades, no melhoramento do nosso espírito, no melhoramento da nossa condição física, psíquica, mental e espiritual, no cumprimento da nossa jornada, no reajuste das nossas dívidas, débitos, que todos os dias, sem nós sabermos, se apresenta nas nossas caminhadas perante nós uma pequena parcela, uma pequena dívida para nós pagarmos do passado, de outra vida, do qual nós não nos lembramos. Pois é, está bem guardadinho dentro de nós, dentro do nosso espírito, dentro do nosso perispírito, dentro da nossa consciência, dentro de que nós não temos acesso, nem que nós nos abríssemos ao meio, fizéssemos o que quiser, está lá bem guardado. Passamos no sono cultural para esquecer tudo isso, não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, este foi um pequeno vídeo do qual eu desejo a todos uma linda e abençoada semana. Que os nossos mentores possam nos ajudar nas dificuldades, nos desatinos, nas desarmonias, para que aos poucos vamos tomando a nossa consciência de algo que poderá ser realista ou não, mas que é uma projeção, tudo muda, a qualquer hora, está sempre mudando tudo, a qualquer hora. De manhã era uma condição, agora é outra e até ao fim do dia é outra. O planeta está mudando, está girando, a nossa vida, ela está avançando, isto é uma roda, não para. Se nós, o tempo que estamos sentados numa cadeira, sem nada a fazer, a vida continua, os minutos continuam e continuam-se a gastar o tempo que nós pedimos para estar aqui neste planeta. O tempo cada vez é mais curto. E nós, muitas das vezes, andamos brincando com o tempo, andamos brincando com a espiritualidade, andamos perdendo aquilo que viemos fazer a este mundo. Pois é, viemos melhorar, mas será que melhoramos? Será que, enfim, isso só Deus sabe, só Deus sabe. Eu por acaso tinha aqui a indicação para falar aqui umas outras coisas, mas ficamos assim. Eu irei fazer possivelmente outro vídeo ainda hoje, mais curto, para falar aqui outras questões, tá? Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço, desejando a todos uma boa semana. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe. Que os nossos mentores, mundo espiritual, nos assista a cada momento das nossas dificuldades e angústias. Salve Deus e graças a Deus.